Você já se perguntou por que a crença na divindade de Cristo é essencial para a fé cristã? Se houvesse um momento em que Jesus não existisse, como explicar ele ser chamado de o princípio e o fim? O que os testemunhas de Jeová e alguns grupos orientais pensam sobre Jesus? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando a revista das lições bíblicas do primeiro trimestre de 2025, que tem o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje é a lição 5. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. A verdade prática nos diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 1, versículo 1 ao 4 e versículo 9 ao 14. Objetivos da lição: demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus, explicar a heresia do arianismo e apresentar as implicações do arianismo na atualidade. A introdução na revista nos diz assim: o apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. A palavra-chave é Emanuel. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp, do Telegram da sua igreja, algum irmão, alguma irmã. E o slide que está aparecendo aqui do lado, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Subtópico 1: Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 2, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito capítulo 2, versículo 13, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, e nós estamos aquele que é o verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20. A Bíblia diz que Jesus é Deus de muitas maneiras, direta e indiretamente, em versículos individuais e passagens mais longas. Você vê a resposta em João capítulo 1, versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e ele é o único Filho do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra é Jesus e, de acordo com João capítulo 1, versículo 1, ele é Deus. Jesus é chamado de palavra porque revela Deus às pessoas. Ninguém jamais viu Deus, o que significa que ninguém percebeu plenamente quem é Deus, mas Jesus o torna conhecido.
A palavra grega, o deu a conhecer, é a palavra grega exegesato, da qual obtemos a palavra exegese. Assim, Jesus interpreta ou declara Deus para nós. E ele pode fazer isso porque ele conhece plenamente o Pai e é da mesma natureza que o Pai. O cético Tomé acreditou que Jesus era Deus quando tocou as feridas de Jesus após a ressurreição. Jesus não repreendeu Tomé por dizer que ele é Deus, mas assegurou-lhe que ele estava correto em sua resposta. Porque você me viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso perfeito profeta, sacerdote e rei. Subtópico 2. Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente, ele é eterno. No princípio era o Verbo. Indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipotente. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Atributos incomunicáveis pertencem somente a Deus. A Bíblia ensina claramente que Jesus, como Deus Filho, é todos esses atributos divinos. De acordo com a sua natureza divina, Jesus é infinito, simples, eterno, onipotente, onisciente, intransponível, imutável e onipresente. Ele não precisa nem depende de nós para a sua vida divina. Em vez disso, ele é vida em si mesmo. Ele é totalmente Deus, o Senhor. Esses atributos incomunicáveis nos lembram que o Deus da Bíblia é perfeito e infinito. Somente o Senhor é o Criador e a salvação pertence a Ele. O Senhor é diferente de qualquer um dos deuses imaginados e adorados pela humanidade. Devemos nos lembrar de duas realidades sobre os atributos comunicáveis de Deus. Primeiro, devemos lembrar que Deus é seus atributos. Jesus, sendo Deus, ele não tinha amor. Ele é o amor. Os atributos de Deus não são externos à sua essência, como se acrescentassem uma qualidade a ele que ele não possuiria de outra forma. Em contrastes, atributos comunicáveis são atributos divinos que Deus compartilha e opera com suas criaturas, como amor, justiça, fidelidade, misericórdia, bondade, sabedoria, entre outros. Enquanto os humanos podem refletir esses atributos comunicáveis de maneira finita e limitada, Deus é esses atributos sem medida. Jesus é todos os atributos divinos junto com o Pai e o Espírito Santo. A sinopse do tópico primeiro diz assim: a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como os seus atributos. Tópico 2. A heresia que nega a divindade de Jesus. Subtópico 1. Arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Os ebionitas negavam a divindade de Jesus
Eles o viam como um ser humano, como um filho natural de José e Maria, que foi escolhido por Deus e adotado como filho de Deus em seu batismo quando recebeu o Espírito Santo. Rejeitavam a ideia de que Jesus era preexistente ou consubstancial com Deus Pai, o que os colocava em oposição a doutrinas emergentes da igreja primitiva sobre a divindade de Cristo. Os ebionitas usavam um evangelho próprio, que os estudiosos chamam de o evangelho dos hebreus ou o evangelho dos ebionitas, que seria uma versão modificada do Evangelho de Mateus, excluindo as passagens que indicavam a divindade de Jesus ou sua concepção virginal. As heresias são como ervas daninhas, eles continuam voltando. O problema é que eles voltam com formas diferentes. Já a doutrina ou heresia conhecida como arianismo surgiram pela primeira vez no século III e foram produto da especulação sobre a natureza de Cristo. Recebeu esse nome devido a Ário, um presbítero, um sacerdote de Alexandria. Ele era um defensor mais inflexível dessa doutrina e um orador muito mais eloquente e persuasivo. Tornou-se uma das questões mais quentes na igreja primitiva, ainda mais do que o gnosticismo, já que o arianismo tinha muitos adeptos e era de natureza mais próxima do cristianismo ortodoxo literalista da época. Ário disse: se o pai gerou o filho, aquele que foi gerado teve um princípio de existência, e disso é evidente que houve um tempo em que o filho não existia. A teologia cristã afirma a distinção entre criador e criatura, o que significa que o Deus triuno é infinito, eterno, imutável e a criatura passa a existir por um ato da vontade soberana de Deus. Mas o arianismo coloca o filho claramente do lado da criatura. Simplificando, eles acreditavam que Jesus era o filho de Deus, mas ele não era a segunda pessoa da santa e indivisa Trindade, que se tornou carne, que ele era, em vez disso, um ser criado, um semideus e, portanto, subordinado a Deus Pai. Subtópico 2. Suas explicações. Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, Provérbios capítulo 8, versículo 22, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Quase desde o início, o cristianismo, como uma coleção de movimentos, teve influências helenísticas e atraiu seguidores helenizados de várias etnias. Muitos dos primeiros cristãos foram educados de acordo com os padrões gregos clássicos, educados em lógica, retórica, filosofia, história, geometria, etc. Era inevitável, então, que os pensadores cristãos tentassem entender, mas completamente a natureza de Cristo usando métodos analíticos gregos. Eles faziam indagações, como é? Eles perguntavam, como é que Deus poderia ser humano? Como Deus poderia alterar-se a ponto de ter uma forma humana e viver como um mero humano? Além disso, se ele tivesse morrido pelos pecados da humanidade, com que precisão isso aconteceu? Deus pode morrer e permanecer Deus? Ário argumentou que os títulos bíblicos para Cristo, que pareciam apontar para a igualdade de Cristo com Deus, eram apenas títulos de cortesia. Em João capítulo 14, você tem Jesus dizendo que o Pai é maior do que ele. Em Marcos capítulo 13, Jesus diz que ninguém sabe quando será a segunda vinda, nem mesmo ele, apenas o Pai. Assim,
Assim, Ario e seus seguidores sustentaram que Jesus era semelhante ao Pai em natureza ou essência, mas não o mesmo que o Pai em natureza ou essência. A conclusão afirmada no famoso Concílio de Nicéia foi que Jesus era o próprio Deus em uma forma humana, a segunda pessoa da Trindade, e qualquer outra visão era heresia da mais alta ordem. Subtópico 3. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8, 22, da Septuaginta, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada, e o verbo baran, como em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra protótokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação e a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Felizmente, para o cristianismo histórico, eles estavam com um grande defensor da divindade de Cristo, Atanásio, um importante pai da Igreja Oriental. Atanásio era um teólogo super habilidoso, com um conhecimento profundo das Escrituras e uma ótima capacidade de interpretação bíblica. Ele conhecia muito bem o Novo Testamento e usava isso para defender que Jesus era de fato Deus. Ele se apoiava em vários trechos que mostram Jesus fazendo afirmações explícitas e implícitas sobre sua divindade, se colocando no mesmo nível de Javé, destacando que tinha prerrogativas divinas e assumindo títulos divinos para si mesmo. Além disso, Atanásio focou na questão de como a identidade de Cristo, sendo Deus encarnado, tornava possível a salvação, algo que os arianos não conseguiam explicar direito. Para os arianos, somente Deus deve ser orado e adorado. O Jesus ariano não é Deus. Portanto, orar e adorar o Jesus ariano constitui idolatria. Para Atanásio, o ponto-chave era que, para alcançar a salvação, Jesus precisava ser tanto Deus quanto homem. Sendo Deus, ele podia oferecer a salvação e, sendo homem, ele podia apresentar a humanidade. Por isso, a lógica do Novo Testamento sobre a salvação só fazia sentido com um Cristo que fosse, ao mesmo tempo, totalmente divino e totalmente humano. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: Ario negava a divindade de Cristo e considerava como um Deus de segunda categoria. Tópico 3: Implicações do arianismo na atualidade. Subtópico 1: A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de Tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus, Deus com D minúsculo, visto que o texto correto e a palavra era Deus, ou e o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. O arianismo não desapareceu. O
O arianismo ou crenças arianas são encontradas em seitas religiosas contemporâneas. Apesar dos muitos esforços da Igreja Ortodoxa para acabar com o arianismo, existem ramos das crenças que continuam até os dias atuais. Talvez o exemplo mais popular do arianismo moderno seja a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Esse grupo é conhecido por seu nome mais popular, de Testemunhas de Jeová, fundado nos meados do século XIX por Charles Russell. Este grupo contém vários milhões de adeptos em vários países. Como os antigos arianos, essas testemunhas de Jeová modernas acreditam que Jesus é um ser criado que, portanto, não é eterno e não é Deus. Eles argumentam especificamente que Jesus era o arcanjo Miguel. No entanto, por examinarem diversas escrituras, suas afirmações não se sustentam. De acordo com o manual doutrinário, Jesus é a única criação direta de Deus. Na visão deles, Deus criou Cristo e Cristo criou tudo mais. Em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verso afirma claramente que Jesus é Deus e não uma criatura inferior. Em João capítulo 10, versículo 30, diz que eu e o Pai somos um. Aqui Jesus declara sua igualdade com o Pai. Colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Esses versículos confirmam que Jesus não é um ser criado, mas possui a natureza divina plena. Eles são muito orientados para a missão e podem ser vistos batendo de porta em porta quase todos os dias, ou costumam ficar parados em locais públicos, como praças, estações de metrô e calçadas movimentadas para realizar uma forma de evangelização chamada testemunho público. Eles estão com carrinhos ou expositores com publicações como as revistas da Sentinela e Despertai, além de bíblias e folhetos sobre temas bíblicos e questões práticas da vida. Embora para muitos admiráveis, seus pontos de vista de Cristo foram condenados ao longo dos tempos. Rejeitam a doutrina da Trindade, afirmando que ela não tem base bíblica e foi introduzida por influências pagãs. Consideram o Espírito Santo não uma pessoa da Trindade, mas uma força ativa de Deus. João capítulo 14, versículo 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é descrito como um consolador que ensina algo que uma força impessoal não pode fazer. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Pedro acusa Ananias de ter mentido ao Espírito Santo e em seguida afirma que ele mentiu a Deus, mostrando que o Espírito Santo é Deus. Esses versículos mostram que o Espírito Santo é uma pessoa divina e não apenas uma força. Nego a imortalidade da alma e a existência de um inferno de tormento eterno. Acredito que os ímpios simplesmente deixam de existir após a morte. Ensinam que apenas 144 mil pessoas irão para o céu e governarão com Cristo, enquanto a maioria dos salvos viverá eternamente em um paraíso terrestre. Acredito que a salvação depende de boas obras e de fazer parte da organização deles. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus pela fé e não depende de obras humanas. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses textos indicam que a salvação é baseada na fé em Jesus, não em uma organização religiosa. Os TJs afirmam que Jesus não morreu em uma cruz, mas em
uma estaca de tortura. A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas é a versão própria da Bíblia deles, que refletem as crenças distintas dos TJ. Fazem alterações em passagens que, de acordo com muitos críticos, reforçam suas doutrinas. A revista A Sentinela e Despertai são publicações periódicas que explicam e promovem suas crenças. As testemunhas de Jeová se sentem obrigados a completar um número prescrito de horas de visitação cada mês. Ao mesmo tempo, os cristãos que buscam ganhar a testemunha de Jeová ou de qualquer outro culto devem prestar atenção às suas próprias mentes e corações, porque por trás de todo sistema religioso falso estão poderes demoníacos persuasivos. Subtópico 2. Os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e para os panteístas monistas não existe trindade nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Por exemplo, o budismo não reconhece a deidade de Jesus, mas o respeita como um sábio e mestre que pregou a compaixão, o amor, a moralidade. Algumas escolas budistas o consideram uma reencarnação, alguém que alcançou grande iluminação. Qual a razão para a negação da deidade de Jesus? O budismo não tem um conceito de Deus criador, e sua ênfase está no autodesenvolvimento e na iluminação pessoal, não em adoração a uma divindade. Já o hinduísmo não é uma religião homogênea, mas sim um conjunto de tradições espirituais e filosóficas, e aceita Jesus como um avatar, ou seja, uma encarnação divina enviada para guiar a humanidade. No hinduísmo, avatares são manifestações de Deus que descem à Terra em diferentes épocas. Krishna, Rama, Buda, por exemplo, são tradicionalmente vistos como avatares de Vishnu. Nessa visão, Jesus poderia ser considerado uma manifestação de Vishnu ou de outro aspecto divino, em mestre espiritual ou uma manifestação divina, mas não no sentido exclusivo do cristianismo. Para os hindus, Deus pode se manifestar de muitas formas, mas Jesus não é o único caminho para a salvação. O conceito hindu de divindade é muito amplo e a ideia de um único Deus encarnado e exclusivo não se encaixa em sua visão politeísta e panteísta. Apesar de grande admiração por Jesus, os hindus não compartilham a visão cristã de que Jesus é o único caminho para Deus. No hinduísmo, existem muitos caminhos para a realização divina. A cada indivíduo pode seguir aquele que melhor se adaptar à sua natureza. Por isso, Jesus é considerado um caminho válido, entre muitos outros. Subtópico 3. Outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é conhecido como Deus, nem como o Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. No Islã, Jesus é considerado um dos maiores profetas nascido de uma virgem, mas não é Deus nem filho de Deus. O Islã rejeita a Trindade e afirma que Alá é o único e sem parceiros. O Alcorão nega a crucificação de Jesus e afirma que ele foi elevado ao céu por Deus. Os muçulmanos acreditam que Jesus foi um dos maiores profetas enviado por Deus, o Alá, para guiar a humanidade. Eles os colocam ao lado de outros profetas importantes como Noé, Abraão, Moisés e Maomé. No entanto, não consideram Jesus como filho de Deus, mas sim como um ser humano especialmente escolhido por Deus para transmitir a sua mensagem. O Alcorão, capítulo 4, versículo 171 diz: Ó seguidores do livro,
Não exagereis em vossa religião e não digais de Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, é apenas o mensageiro de Deus. Assim como no cristianismo, os muçulmanos creem no nascimento milagroso de Jesus. O Alcorão afirma que Maria, mãe de Jesus, concebeu de forma virginal por um decreto divino. Alcorão, capítulo 3, versículo 45 a 47. Os anjos disseram: Ó Maria, Deus te anunciou uma palavra dele, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria. Ilustre neste mundo e no outro, e estará entre os próximos de Deus. E disse: Como terei um filho se homem algum me tocou? Disseram-lhe: Assim será. Deus cria o que quer. Quando decreta algo, apenas diz: seja, e é. Os muçulmanos creem que Jesus realizou muitos milagres durante sua vida, como curar os enfermos, ressuscitar os mortos, mas enfatizam que ele fez isso com a permissão de Deus. O Alcorão atribui a Jesus o papel de mensageiro divino que demonstra sinais do poder de Deus por meio desses atos. Alcorão, capítulo 5, versículo 110. E recordarás quando formei de barro algo semelhante a um pássaro, com a minha permissão, e quando curaste o cego de nascença e o leproso, com a minha permissão, e quando ressuscitaste os mortos, com a minha permissão. Ao contrário do cristianismo, o Islã rejeita a ideia de que Jesus foi crucificado. Segundo a crença islâmica, ele não foi morto, mas sim elevado aos céus por Deus. E outra pessoa foi crucificada em seu lugar. Alcorão, capítulo 4, versículos 157 ao 158. E por dizerem: matamos o Messias Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus. Eles não o mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. Deus o elevou até ele, porque é poderoso e sábio. Os muçulmanos creem que Jesus retornará no fim dos tempos para derrotar o anticristo e estabelecer a justiça na terra. Após essa missão, ele viverá por um período e morrerá como todos os seres humanos. Essa crença sobre o retorno de Jesus faz parte da escatologia islâmica e é amplamente aceita em várias tradições islâmicas. Enquanto o cristianismo centraliza a figura de Jesus como Deus encarnado e Salvador da humanidade, as religiões orientais tendem a não adotar essa perspectiva, seja por sua crença em um Deus impessoal ou por rejeitarem a ideia de um Deus único e encarnado. Em muitos casos, elas valorizam Jesus como uma figura ética e espiritual, mas não colocam em uma posição divina exclusiva. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. A conclusão na revista nos diz assim: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Portanto, conforme as Escrituras, a salvação vem exclusivamente de Deus e Jesus. Sendo Deus, é o único que pode nos redimir. Negar a divindade de Jesus é rejeitar a própria essência da salvação oferecida por Ele. Somente conhecendo Jesus, nosso Senhor e Deus, é possível receber a verdadeira vida eterna. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.